Gente, bom dia, boa tarde. O objetivo aqui da reunião de hoje é fazer a introdução ao Heroku, tá? E aí eu vou explicar o motivo da escolha dessa ferramenta e o que levou, né, na verdade, a motivação que levou à escolha dessa ferramenta. Então, o que está previsto para reunião, para essa apresentação de hoje? Eu vou falar um pouquinho o que é o Heroku, as vantagens, algumas curiosidades, um estudo de caso e fazer uma, uma navegação no ambiente do Heroku para que a gente entenda. O tema de hoje ele é muito técnico, então talvez a Amanda não entenda. Talvez ela fique voando boa parte aí, mas é interessante que ela saiba aonde é que a gente armazena as nossas aplicações, certo? Então, o que é um Heroku? Heroku, na verdade, é um serviço de nuvem que ele disponibiliza de forma gratuita e paga um rol de possibilidades. As primeiras tentativas que eu fiz, obviamente, foi contratar, né, usar o serviço do Heroku sem pagar absolutamente nada. Então, ele permite essa possibilidade. Então, eu comecei inicialmente criando um login, uma senha, e fui observando quais eram os plugins que ele tinha, tá? E em cima disso, eu fui adicionando de forma que evitasse ser cobrado. Então, hoje, a aplicação do Cicatribio Skin, e aí lá na frente eu vou explicar, ela está hoje hospedada no Heroku. Além é uma aplicação que ela roda React e Node, tá? São dois, digamos assim, tudo roda em cima de JavaScript, mas são duas bibliotecas. O banco de dados, a gente está usando uma SQL. Até o presente momento, tudo que eu inseri no Heroku, inclusive a permissão de trabalhar com um time de até 5 desenvolvedores, isso tudo está gratuito. Então, até o presente momento, a aplicação está funcionando, eu estou usando os recursos do Heroku e nada foi cobrado, ok? Então, uma das grandes vantagens que eu falo aqui é exatamente o baixo custo inicial para teste de aplicação. Então, eu subi as aplicações que eu tenho lá, fiz alguns testes e simplesmente não foi me cobrado absolutamente nada. A segunda vantagem que eu considero fundamental é porque nós ficamos focados no desenvolvimento do produto, tá? No desenvolvimento daquele software. Comparativamente, se eu fosse usar o serviço do DigitalOcean, que ele também entrega uma máquina virtual, existia a necessidade de ter alguém da área de infraestrutura para configurar os softwares que a gente, porventura, viesse a instalar na máquina. Então, imaginem que eu tenho uma máquina, e aí é uma máquina virtual, tanto aqui no Heroku quanto no DigitalOcean são máquinas Linux, só que ao contrário do DigitalOcean, aqui eu configuro tudo simplesmente apertando botões. Ele tem a questão do Z11, então eu clico lá, ele me libera um banco, eu clico em outro botão, ele prepara um ambiente para receber uma aplicação em Java, uma aplicação em Python. Isso tudo é configurável através das extensões que ele chama. Comparando com o DigitalOcean, isso não acontecia. Então, no DigitalOcean, que é uma outra forma de hospedagem, tá? É um outro serviço, é uma outra empresa que provê esse serviço, tudo existia a necessidade de uma intervenção de alguém que tivesse um conhecimento intermediário na parte de infraestrutura. Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com um determinado servidor web.
Então, a pessoa responsável teria que chegar e instalar esse servidor web. Hoje nós estamos trabalhando com um banco de dados MySQL. Se fosse no DigitalOcean, alguém teria que instalar via linha de comando o software do MySQL. E para qualquer outro tipo de aplicação, haveria necessidade de conhecimentos intermediários na parte de infraestrutura. Então, com isso, o que é que acontece? Você começa a canalizar parte da energia do seu time para poder trabalhar na parte de infraestrutura, que não é o objetivo principal de quem posta, de quem está trabalhando com aplicação, nesse caso, hospedagem em nuvem. O que a gente quer é desenvolver um software. Então, quando você está trabalhando com essa camada que ele faz essa abstração, você deixa de se preocupar com isso. Então, você não se preocupa com o versionamento dos softwares que você vai ativar, tá? Ao contrário do DigitalOcean, tudo tinha que ser muito bem cronometrado. Então, se houvesse uma atualização de um determinado recurso de um determinado software que a gente utiliza na infraestrutura, alguém teria que ser responsável. Então, surgiu um patch de correção do MySQL ou do Postgres. Alguém tinha que chegar lá e fazer essa atualização. Então, isso tudo gera, em certo momento, um distanciamento do objetivo principal, que é o desenvolvimento do software. Tá? Então, eventualmente, ou eventualmente não, de forma perene, sempre tinha que ter alguém trabalhando nessas questões de infraestrutura. Então, alguém tinha que criar, configurar o FTP para subir os arquivos, alguém tinha que ficar cuidando da parte de infraestrutura quando comparando com a utilização do DigitalOcean. Já aqui no Heroku, como eu falei, tudo é abstraído. Então eu não preciso cuidar da infraestrutura. Eu posso subir várias versões de determinado software dentro da própria plataforma sem me preocupar. Ele trabalha com o conceito de dinos, que na verdade são containers que você consegue separar as suas aplicações. Então, eu posso ter, num determinado Dino, que é um container, a versão 1 de um determinado software. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o servidor Apache na versão 3.2, eu trabalharia nesse Dino. Se eu quisesse, porventura, trabalhar com a versão 4.2 do servidor Apache, bastaria eu criar um outro Dino, um outro container e subir toda a aplicação em cima desse outro Dino. Com isso, eu consigo separar os ambientes sem muito exercício, sem muita complexidade. Então, voltando aqui ao Heroku, a abstração da configuração da máquina ela é excelente do ponto de vista de canalizar a energia da equipe para o objetivo principal. Então, o que eu estou desenvolvendo aqui, a gente só está centrando esforços, nesse primeiro momento, no processo de implantação. E vocês vão entender que essa implantação ela tem um nível que é um nível de esforço até um determinado ponto. Posteriormente a isso, torna-se automático. E aí eu vou falar do último tópico, que é a rapidez e a facilidade de subir aplicações a partir do GitHub. Uma coisa que eu achei sensacional, e aí todo mundo aqui já trabalhou e sabe qual é a dor de implantar um sistema quando você fica tramitando arquivo para cima, arquivo para baixo, bota no FTP, sobe para a máquina, não subiu os arquivos corretos. Aqui não existe isso, tá? Ele tem uma linkagem direta com o GitHub. Para quem não conhece, o GitHub é uma das possibilidades de repositório. Pode falar, Caio. Ô André, essa solução lembra muito aquela solução da Google, o Docker, né, que é a solução em containers, que aí você chama Na verdade,
Na verdade, Dino é o nome que o Heroku dá ao Docker. Porque, na verdade, por trás ele usa o Docker. Só que ele usa outro nome, entendeu, Caio? Na Não verdade, o entendi. nome. O que ele usa por trás é o Docker. Só que ele colocou o nome de Dino. E é isso aí que você falou. Aqui na frente eu vou falar sobre isso. Então, eu estava fazendo alguns testes ontem e é fantástico. Se eu chegar, subir um arquivo agora para o meu Git, ele faz o deploy na hora. Então, eu não preciso me preocupar com a transferência de arquivos de um determinado lugar para o meu servidor, porque isso já acontece de forma automática quando eu tenho essa integração com o Git. Então, hoje, o que acontece? A minha aplicação ela está linkada, tá? O Heroku, a minha conta do Heroku, do projeto, na verdade, ela está linkada com o Git do projeto. Então, a partir do momento em que eu faça qualquer post, qualquer atualização, mesmo de um ponto e vírgula, ele faz o próprio o deploy de forma automática. E com isso eu tenho a certeza de que as informações que estão lá são as últimas que foram atualizadas. Existe uma necessidade de organização do Git. Então, por exemplo, eu posso criar dentro desse Git ramos que seriam, na verdade, organizar os níveis de versões. Então, eu posso ter uma versão que ela é incipiente, que está na parte de desenvolvimento. Eu posso ter um que é a parte de homologação e eu posso ter o de produção. E aí eu só faço a linkagem com o Git, né, com o repositório, com o branch, né, com o ramo lá, que é o último ramo, que é o de produção. Então, a partir do momento que a gente sai de desenvolvimento para homologação e de homologação para produção, quando cai em produção, o próprio Heroku ele já faz o deploy da aplicação. E se tiver algum problema, ele já sinaliza por você. O que eu quero dizer com isso é que, no processo em que eu estava testando aqui, eu recebi inúmeros e-mails. Porque toda vez que eu atualizava o Git, ele automaticamente ele já me mandava um e-mail avisando que o deploy estava sendo feito. Tá? Vou mostrar aqui quando eu estiver trabalhando aqui, fazendo o overview do Heroku, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, o que é que acontece aqui? Como eu havia falado, tanto o Heroku quanto o DigitalOcean, que foi o serviço de cloud que eu havia falado, os dois trabalham com a base Linux, certo? Só que essa infraestrutura daqui, eles utilizam a estrutura do Amazon. Então, é uma estrutura dentro da outra. Então, o Heroku, ele não tem os seus próprios containers de servidores, a infraestrutura. Ele subloca a infraestrutura da Amazon e em cima dessa estrutura da Amazon, ele desenvolveu essa plataforma que fica, digamos assim, à vista de quem está desenvolvendo. E aí que ele coloca, na verdade, os conceitos de Dinos, que são os containers que você pode rodar de forma isolada e segura aquelas aplicações. Então, para aplicações que têm servidores web, o mesmo software que roda um determinado sistema, se ele for Apache, na versão 1, 2 e 3, eles podem coexistir dentro da minha conta sem haver necessidade de uma atualização genérica para todo mundo. Então, eu não necessariamente preciso forçar a barra e subir todas, ou seja, e fazer o upgrade de todas as aplicações que eu tenho. Por quê? Porque ele me permite essa convivência de forma isolada. E aí ele tem 3 conceitos: WebDinos, WorkerDinos e On-Off Dinos. Eu não parei ainda para trabalhar com os 3, eu só trouxe isso a título de curiosidade. Eu entendo que são elementos que a gente vai precisar trabalhar, entender como é que funciona. Hoje eu não trabalho com nenhum Dino, até porque a aplicação ela está
numa versão ainda de teste no sentido de experimentação da própria ferramenta do Heroku. Então, eu não trabalhei nessa questão de Dino. Mas o que a gente tem são essas três possibilidades. O WebDinos, que são requisições web, Worker Dinos, que são requisições de background, e On-Off Dinos, que são tarefas eventuais e logo depois são destruídos. Outra coisa interessantíssima do Heroku é que ele tem muito material, principalmente em Vidal. Então, quando eu estava tendo uma certa dificuldade para configurar a infraestrutura, ou seja, apertar os botões corretos, eu estava olhando uma série de vídeos. Então, tem muitos vídeos explicando, inclusive passo a passo, para aplicações Java, para aplicações Python, para aplicações que usam React, Node. Então, assim, uma vasta, uma gama enorme de material para estudo tem disponível na internet para trabalhar com Heroku. E aqui eu tenho alguns das extensões deles que são todas opcionais. Então eu tenho elementos que trabalham com gráficos até a parte de automação e inteligência artificial. São vários. Cada botão desse aqui, pessoal, ele me permite instalar ou desinstalar alguma extensão. Óbvio que determinados elementos aqui são pagos. Como eu havia dito inicialmente, a aplicação ela está hospedada ao exato custo de R$0. Então, hoje eu tenho uma conta que tem a aplicação lá sendo desenvolvida com um banco que está me custando absolutamente nada. Eu uso a infraestrutura e nada ainda é usado. Óbvio que à medida em que eu for operando e sentindo necessidade de adicionar outras extensões, eventualmente poderá ser cobrada. Então, eu estou sendo muito criterioso na escolha dos elementos que eu vou adicionar. Até o presente momento, e aí eu estou falando aqui do ponto da infraestrutura que a gente está usando até agora, não foi cobrado absolutamente nada. Então, eu tenho a permissão de trabalhar até com 5 desenvolvedores, eu tenho um banco de dados em MySQL, eu tenho a aplicação funcionando em cima de Node e de React, eu tenho integração com Git e não está custando absolutamente nada. Tá? Ele também tem, e aí já puxando o gancho para a questão da hospedagem do nosso site, aqui também é possível hospedar. Só que ele não utiliza o WordPress, que é o site que a gente está utilizando hoje de forma gratuita, que o Maurício vai trabalhar com ele. Mas aqui também existe uma série de gerenciadores de conteúdo e que bastaria, na verdade, uma investigação para saber qual atende a gente. Acredito eu que eles devem ter pego alguma versão de um gerenciador desse de conteúdo e ter dado nomes bonitinhos e ter incorporado ao leque dele aqui de extensões. Mas cabe aí uma investigação para saber se vale a pena migrar. Por que eu estou falando que vale a pena migrar? Porque hoje ele está hospedado ali dentro do domínio do WordPress, que para a gente também custa R$0. Então eu estou evitando, na verdade, um desgaste de custo, porque fatalmente, se a gente for sair daqui para qualquer outro lugar, a gente vai, em determinado momento, nós teremos custos com essa parte de infraestrutura. Seria muito bom, seria muito legal se a reitoria provesse isso, mas mesmo assim, eu ainda considero, em termos de otimização das nossas forças de trabalho, ter um ambiente que ele é plug and play. Eu clico e ele funciona, sem ter que acionar
alguém de nós na área de infraestrutura para instalar as coisas, ou alguém da reitoria para poder ajudar a gente a instalar os aplicativos que a gente queira. Tá? Por que eu estou falando alguém da reitoria? Porque o projeto Cicatribio Skin está previsto um servidor, e esse servidor, obviamente, a gente vai poder cooperar com outros projetos e colocar lá sem problema nenhum. Só que, pelo que eu estou vendo aqui, a facilidade de armazenar, a facilidade de operacionalizar, no sentido de instalar os softwares e manter, é extremamente interessante, porque a gente deixa de se preocupar, novamente, aquilo que eu falei, deixa de canalizar energias em algo que não é o foco do nosso projeto. E o foco desse projeto é o desenvolvimento de software e não a manutenção da infraestrutura. Então, o Heroku, ele atende, ao meu ver, ele atende perfeitamente nesse ponto de vista. Ele até o presente momento, ele é gratuito e não despende energia da equipe para a configuração da parte de infraestrutura. Óbvio que existem, e aí eu vou falar sobre o problema da implantação. O primeiro deploy é sempre o mais sensível, justamente porque, como é algo novo, a gente não sabe ainda ao certo quais são as variáveis de ambiente que precisam ser configuradas. E aí eu vou fazer aqui uma navegação sobre as variáveis que eu já criei para a aplicação rodar. Mas, no frigir dos ovos, o nível de esforço é muito mais no clicar, no clicar no lugar certo e colocar as informações corretas. E aí eu vou apresentar para vocês. E aqui eu chego no estudo de caso, que é exatamente o projeto Cicatribio Skin. O projeto Cicatribio Skin, ele trabalha com dois contextos tecnológicos. Um é a tecnologia relacionada ao látex da mangaba, que é algo que o professor Saulo Capim, ele está desenvolvendo, ele já gerou patente em cima desse látex. E o látex da mangaba, ele serve exatamente para quê? Ele tem propriedades cicatrizantes. Então, ele está investindo nisso, ele já conseguiu 2 patentes em cima disso, e o ponto que já está bastante avançado. Qual é a outra vertente do projeto Cicatribio Skin? Como o projeto foi desenvolvido com base na economia 4.0, era necessário associar produtos, tá, diversos com a área de tecnologia. Então, de um lado, o Saulo lança a mão desse látex da mangaba, que ele vai utilizar como uma pomada, tá? Ele é um fármaco, na verdade, então não vou dizer que é uma pomada, é um fármaco, é um remédio, e esse remédio ele vai ser aplicado sobre ferimentos cutâneos, tá? Então, basicamente, são 2 tipos de ferimentos que serão tratados. O primeiro é com base em ferimentos de leishmaniose e o segundo de úlceras provenientes de diabetes. Então, o escopo do tratamento farmacológico do látex da mangaba está vinculado a esses 2 tipos de fissuras, né, de ferimentos, de lesões cutâneas. Um ligado à questão das lesões cutâneas da diabetes e o outro da hanseníase, se eu não me engano. Hanseníase, eu acho. Então, esse é o escopo tecnológico da área de química. E o escopo tecnológico da área de computação, que foi a junção desses 2 produtos para submeter para a indústria 4.0, é a criação de uma estrutura tecnológica que vai fazer com que ele auxilie o médico na tomada de decisão sobre a evolução ou involução da cicatrização de determinados ferimentos. Então, a grosso modo, como é que funciona? Eu tenho 3 grandes módulos. Então,
se vocês podem observar que o nome Cicatribio Skin, a depender do módulo, ele tem uma letra que o precede, então, no módulo mobile ele tem um M, no módulo servidor ele tem um S, e no módulo web ele tem um W. Isso foi uma forma de nomear os projetos. Então, no módulo web eu coloquei o M, no módulo servidor eu botei o S, e no módulo web eu botei o W. E agora eu vou falar rapidamente sobre cada aplicação aqui. Como é que funciona o módulo web, ou módulo mobile? Nada mais é do que uma aplicação usando um celular, onde ele fará anamnese, e a anamnese ele já foi discutida. Ontem eu discuti com um grupo de médicos da UFMG, se a anamnese, que na verdade foi retirada de uma foto, tá? Antes de mais nada, eu não parti do zero. Eu pesquisando, eu procurei anamnésios na área de ferimentos, que é uma anamnese. Na verdade, são dados que você extrai de uma consulta médica. Nesse caso aqui, é uma lesão, e essa lesão ela pode ser tratada tanto por um médico, quanto por uma enfermeira, ou por um técnico de enfermagem. Então, eu pesquisando na literatura, eu identifiquei, estava em uma tese, um determinado formulário de anamnese, em papel, óbvio, né? Ou seja, ele estava lá, o cara adicionou a sua tese, eu lia o que é que a tese, o objetivo da tese, que era trabalhar com ferimentos cutâneos. Então eu falei, olha, se ele está trabalhando com ferimentos cutâneos, pelo menos eu não vou fugir disso. Então, o que foi que eu fiz? Eu especifiquei todo o aplicativo de celular com base nesse relatório de anamnese, nessa ficha de avaliação de anamnese. E ontem eu estava, na verdade, homologando a ficha de anamnese com os médicos que estão no projeto, que Saulo acabou adicionando ao projeto. Pode falar, Romero. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa ficha de anamnese é para verificar a questão da ferida, do estado da ferida? Exato. Porque o que acontece? O paciente, ele vai de 1 a N vezes no consultório, ou no posto de saúde, enfim. Para cada momento em que ele estiver sendo atendido, vai gerar uma anamnese, tá? Que é um resumo do que ele está vivendo ali e, obviamente, o conjunto de fotos daquela ferida. Então, no tempo zero, eu tenho informações sobre o ferimento, sobre a vida do paciente, sobre as dimensões do que a equipe de atendimento especializado ali na área de saúde está fazendo. No momento T1, quando ele retornar, serão feitas as mesmas perguntas, só que com um conjunto de fotos diferentes, que seriam do momento T2. Então, a cada momento em que o paciente vier, essas informações elas serão coletadas novamente. Por quê? Existem elementos que não são capturados através da análise de imagens, porque no final das contas, a massa de dados que será gerada será em cima das fotos. Mas existem elementos que não são factíveis de identificar através da visão computacional, ou seja, da leitura daquela imagem pelo software. Tipo, por exemplo, o ferimento ele pode estar com odor. Isso a câmera não vai pegar. Então, durante a anamnese, o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou o dermatologista vai informar. Ferimento com odor apodrecido, um exemplo. Ou então, pode estar saindo o exudato, exudato que chama, que na verdade é o líquido que sai, que vai saindo dos ferimentos. E esse líquido, ele tem uma coloração que nem sempre pode ser possível de ser capturado. Então, via foto. E aí, por isso que entra a anamnese novamente. A gente ainda está modulando
se nós vamos colocar toda a anamnese para ser feita ou colocar pequenas partes a partir do segundo momento em que o paciente voltar a ser atendido. Por quê? Porque talvez a gente ficar pedindo para que o responsável pela inserção dessas informações sempre insira um conjunto de informações, são muitas. São muitas porque eu peguei uma ficha completa, inclusive o médico que estava atendendo a gente, ele é cirurgião plástico, e ele é cirurgião plástico por formação, mas ele atende essa parte de queimaduras, tá? Ele falou, André, tá completíssimo, só que eu acho que para quem vai atender aquele paciente, toda vez que ele voltar, perguntar sempre essas mesmas perguntas, pode ficar, digamos assim, cansativo. Aí eu falei, Léo, beleza, eu já entendi. Então, na verdade, a partir de um determinado momento, nós vamos modular quais serão, do momento T1 em diante, quais serão os tópicos específicos que vamos capturar da anamnese quando o paciente retornar. Então, dito isso, as informações elas são cadastradas nesse aplicativo de celular, que já está sendo desenvolvido, e que está me dando uma dor de cabeça, por questões óbvias. E aí eu vou deixar registrado, nós não temos alunos, nós temos um corpo discente que precisa ser envolvido nas pesquisas. A gente tem baixíssima aderência, isso vai gerar para todo mundo um gargalo, e quando eu digo gargalo, é gargalo na execução de novos projetos e até nos atuais projetos, porque boa parte dos alunos que estão comigo daqui a um ano vão se formar, e esse projeto está previsto para 24 meses, 28 meses, então eu vou perder alguém na minha equipe, e eu não tenho a quem recorrer, né? Não tenho alunos nesse perfil. Mas, enfim, pronto. Essas informações, esse conjunto, né, de informações que são os dados que são realizados da anamnese, mais as fotos, elas vão para o meu servidor. E esse servidor, a gente ainda não sabe qual é a técnica de inteligência artificial que nós vamos usar. Eu já li, muita gente já usou redes neurais, já utilizou aprendizado de máquina, já utilizou aprendizado de máquina profundo. Então, assim, tem uma série de possibilidades que a gente ainda não identificou qual seria a melhor. Então, o que está sendo feito aqui não é inédito, está longe de ser inédito, tá? Vou deixar bem claro aqui, está longe de ser inédito. O ineditismo, ele se aplica quando você junta as duas coisas. A aplicação do látex da mangaba, trabalhando em conjunto com a solução computacional. Aí dá o ineditismo. Mas a aplicação apenas da parte tecnológica no sentido da computação, ela não é algo novo. Inclusive, nessa reunião de ontem que eu tive com o corpo médico, eles me passaram uma série de projetos, todos estrangeiros, que seguem esse mesmo alinhamento. E aí eles falaram da importância desse projeto porque todas as melhores aplicações que são desenvolvidas fora do Brasil, todas são pagas. E todas são pagas e custam muito dinheiro. Então, esse professor Leonardo, ele falou, o que for desenvolvido e se for permitido ser software livre, ou de alguma forma cobrar pouco, enfim, ter um custo reduzido, pode ser aplicado dentro do SUS. E aí a gente deixou claro que a intenção nesse momento não é definir custo, enfim, a gente quer primeiro botar o projeto para rodar, mas o que ele disse que existe uma carência no mercado nacional de softwares relacionados a esse tipo de aplicação, que é a análise efetivamente das ferimentos. Existe um projeto no IFBA muito parecido com esse, tá? Foi feito por Renato Novaes e outros alunos. Só que essa aplicação que ele fez não tem
ele não detalha a parte de computação. Ele faz muito um overview assim de como é que funciona, mas efetivamente como é que funciona, qual é a técnica que ele usou de inteligência artificial, a aplicação, se está disponível em algum repositório, se é aberto, não existe isso. Então, eu estou entendendo que ele está querendo, na verdade, agregar valor isso aí para quem sabe cobrar lá na frente, acredito eu. Então, a gente está tendo que partir nesse momento do que a gente conhece em termos de software, e aí o contato com os professores do FMG foi importante, porque eles me passaram uma série de software onde a gente vai exatamente identificar trabalhos correlatos, tá? Onde quais são as características das figuras, das imagens, das lesões que eles analisam, e tentar fazer algo bem próximo, obviamente, do que já existe no mercado lá fora do Brasil. Então, essa vertente aqui do meio, o módulo aqui do servidor, a gente ainda não definiu qual é a tecnologia. Eu vou disparar essa semana, na verdade, um seminário para pesquisa sobre essa área, para que seja apresentado para o grupo quais são as possibilidades que nós temos, os pontos positivos e os pontos positivos e os pontos de atenção em relação às técnicas que nós podemos usar na parte de inteligência artificial. E, por fim, a gente tem o módulo web, que vai ficar disponível para o grupo de atendimento especializado lá na área de saúde. Ontem, conversando com o pessoal da UFMG, eles me chamaram a atenção para o seguinte, eles falaram, olha, André, é o seguinte, hoje quem faz o atendimento nem sempre é o cara que vai fazer posteriormente a segunda revisão do ferimento. Ou então o cara está acamado e aí passa lá um técnico de enfermagem ou um enfermeiro e no próximo plantão não necessariamente é ele. Então, na verdade, a ideia é que esses pacientes, eles sejam, as informações deles sejam disponibilizadas para times relacionados à área de saúde. Então, a gente tem que cadastrar um grupo de pessoas e permitir que esse grupo de pessoas possam observar todas as informações extraídas. E ele já tinha pontuado isso, dizendo que isso é um dos principais problemas que eles enfrentam quando eles estão lá fazendo a verificação manual, né? Ou seja, primeiro é um plantonista, o plantonista não está no próximo dia, é uma enfermeira, não é uma enfermeira, é um técnico de enfermagem, então, assim, é muito dinâmico esse atendimento. Então, acaba por perder o histórico. Então, uma das contribuições de Leonardo ontem foi nesse sentido, em afirmar que o paciente, aquele determinado paciente, as informações dele têm que ser disponibilizadas para um time, e não para a pessoa que inicialmente fez o cadastro dele. Então, por exemplo, o Romero é o médico, se o Romero foi lá e fez o cadastro, na nossa arquitetura, estava previsto que apenas Romero teria acesso a ele. Então, na verdade, não é apenas Romero, é o time que Romero faz parte. Isso aí eu já botei aqui no backlog das aplicações, das demandas, né? Em cima disso, nós vamos fazer as melhorias para poder contemplar a possibilidade de times acessarem esses prontuários dos pacientes. E, por fim, o módulo web, que, na verdade, nada mais é do que um dashboard da vida daquele paciente. E aqui eu deixei bem claro que seria uma aplicação web, poderia ser uma aplicação, uma versão para celular, poderia. Inclusive, um dos médicos perguntou isso, eu falei que poderia. Mas o que eu quero colocar nessa versão web é algo mais complexo. Então, eu quero colocar lá um dashboard que me dê o histórico, né? Eles usam o termo o termo horizontal, né? É o histórico, o atendimento horizontal do paciente, desde o momento que ele entra
até os dias subsequentes ou os momentos subsequentes em que ele está sendo atendido. Então, por exemplo, o cara começa a ser atendido em uma data e aí percebe-se que está evoluindo a cicatrização. Só que em um determinado momento, aquela cicatrização ela começa a regredir. A ferramenta que eu quero disponibilizar para esse conjunto de pessoas é que ele perceba aquilo e que ele possa, naquele momento, estratificar aquilo e poder olhar efetivamente. Deixa eu ver as fotos desse momento aqui, T5, que é o momento onde não está vendo mais a cicatrização. A ferida está sendo, a ferida está reabrindo novamente. O que aconteceu? Vamos buscar aqui no histórico do paciente, se, por exemplo, ele estava trabalhando com elementos corrosivos, se ele pegou sol, se ele teve alguma pancada. Isso tudo vai fazer parte do prontuário das anamneses que serão realizadas a cada encontro que o paciente vier a fazer. Então, nesse momento aqui, que é o momento web, é necessário, a minha ideia é a utilização de ferramentas efetivamente como as que existem no Google Earth ou no Google Maps, que era aquela questão da reguinha, para o cara poder fazer as dimensões, poder, de repente, trabalhar no formato tridimensional, enfim, seria dar ao médico uma possibilidade não apenas da visualização da imagem, porque fosse apenas a visualização, eu poderia deixar no celular, mas trabalhar numa questão de histórico, né, um histórico daquelas imagens e atribuir ferramentas para que o médico pudesse mover, medir, enfim, comparar, né, comparar o momento T1 com o momento T5, o momento T3 com o momento T9, fazer esse tipo de comparação das figuras. E o objetivo final nunca vai ser trocar, óbvio, o parecer do médico pelo nosso parecer. Então, uma das coisas que eu havia falado para a Saulo era a minha preocupação, que o software está muito mais como suporte na decisão do médico. Então, o médico pode chegar lá e falar assim, não, a plataforma está dizendo que ele está evoluindo aqui, mas o que eu estou vendo, ele não está. Então, beleza, ele não vai seguir. Ou, se ele tiver curiosidade, ele pode chegar lá, aqui no módulo web, e saber exatamente por que ele está dizendo que está progredindo. Bom, esse é o escopo do Cicatribio Skin